E aí, meus caros, minhas caras, que tal a gente continuar os nossos estudos? Hoje nós vamos falar sobre revelia e contestação e, consequentemente, de reconvenção, né? Então vamos lá. Sobre revelia, vamos entrar aqui na introdução, que quer dizer o quê? Revelia quer dizer o quê? É aquele que não atende ao chamado constante na citação. Ou seja, para que o réu se torne revel, né, ele precisa não contestar, ou seja, não entrar com a sua defesa, ou não alegar a convenção de arbitragem, ou seja, a gente pode dizer que o réu que não alega a convenção de arbitragem, ele provoca um efeito. E o efeito é o quê? Perder o direito de ter o litígio solucionado por meio de arbitragem. A alegação de convenção de arbitragem ela é um direito do réu. E se ele não exerce esse direito no momento oportuno, no momento correto, no momento que ele está habilitado para poder exercer esse direito, presume-se que ele renuncia a esse direito. Então o réu ele deve alegar a convenção de arbitragem na contestação. Se ele não contesta, automaticamente ele não alega também a convenção de arbitragem. O outro ponto que a gente tem aqui é que ele também não deve apresentar reconvenção, ou seja, entrar com uma ação contra o autor, revertendo esse quadro de réu para autor. Às vezes ele está sendo acusado de uma forma errada e ele tem provas para mostrar para o juiz de que, na verdade, é ele que teve o direito violado, né? Então, a revelia é uma espécie de contumácia. E o que é contumácia? Contumácia é deixar de exercer atividade num processo, no momento em que ele, em tese, deveria atuar. Então, contumácia ela não se aplica apenas ao réu, pode se aplicar também ao autor, porque eles podem incorrer no momento em que deveria ser tomada uma ação, e não tomando essa ação, ele entra numa espécie de contumácia. E essa contumácia gera o quê? Gera uma pena de preclusão. E o que seria preclusão? A gente vai ver mais à frente, mas eu posso adiantar aqui. A preclusão nada mais é de que não poder mais exercer o pedido de direito, porque o tempo já se passou. O tempo de reclamar aquele direito já se esgotou e agora não pode mais ser reclamado. Até porque isso faz sentido, porque senão a gente eterniza, né, o processo, como se o processo nunca tivesse fim. Você poderia reclamar algo há 2 anos atrás e você vai reclamar agora, ou seja, aí o outro que não precisava de fazer defesa vai ter que fazer defesa. Enfim, existe essa regra para que não eternize, não demore, né, dê celeridade ao processo. Então, como exemplo, a gente pode dizer o quê? Que a contumácia seria não se manifestar sobre um laudo pericial, não arrolar testemunhas ou outros tipos de situações em que deveria ser feita aquela ação e a ação não foi feita. Então a revelia é a contumácia do réu, que não contesta a inicial, produzindo os efeitos mais graves, né? São os efeitos muito perniciosos para o réu revel. Como consequências, gera o quê? A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que é o que a gente chama de efeito material da revelia. Como consequência também, a gente pode dizer que possibilita a divulgação de atos decisórios apenas por meio do órgão oficial, conforme está escrito no artigo 346 do CPC. Bom, 344, antes da gente passar no 346, diz assim: se o réu não contestar a ação, será considerado revel, e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. O 346, que é o que a gente estava falando aqui agora, diz assim: os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. E o parágrafo único diz que o réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Inclusive, isso a gente tratou na aula passada. Então, esse artigo que a gente tem aqui, do 346, ele apresenta uma espécie de preclusão. A preclusão é quando um ato não mais pode ser praticado.
pelo fato de se ter praticado outro ato que, pela lei, é definido como incompatível com o já realizado, ou que esta circunstância deflua inequivocamente do sistema. A súmula 231 do STF diz assim: o réu em processo civil pode produzir provas desde que compareça em tempo oportuno, coadunando com o que está escrito no parágrafo único do artigo 346 do CPC. Quais são os efeitos que a gente pode dizer da revelia? Nós temos aí um recurso especial, né, que mostra que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Isso está previsto lá no artigo 1022, que é algo que a gente vai ver em outra disciplina, né? Não vai ser agora no processo civil 2. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Ou seja, por mais que você tenha um recurso que é o embargo de declaração, não necessariamente quer dizer que você pode cortar os efeitos da preclusão. Se você teve aquele tempo para poder reclamar algo, seja de fato ou de formalidade, se você não o fez, você também não vai conseguir fazer com o embargo de declaração, porque o embargo de declaração tem como objetivo tratar de obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. Não é por falta de, pela sua inércia ou falta de atenção sua. Como exceções ao efeito material da revelia, a gente tem no artigo 345 algumas hipóteses, né, que induzem essa impossibilidade de presunção. A primeira é, se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Se a ação ela for proposta contra 2 ou mais réus, e pelo menos um deles apresentar contestação, a presunção de veracidade não se aplica a nenhum dos réus. Isso ocorre por quê? Porque a contestação de um dos réus gera incerteza sobre os fatos alegados pelo autor. Ou seja, o juiz ele não vai poder presumir veracidade porque pelo menos um dos réus contestou. Então ele não pode fazer para os demais, tornando impossível presumir sua veracidade em relação aos demais. Como exemplo, a gente pode citar, por exemplo, uma ação de cobrança contra 3 devedores solidários, que é diferente de subsidiário. O solidário é aquele que responde juntamente com os demais. Ainda que a culpa não seja diretamente dele, ele pode sim responder pelos demais e depois ele pode sim entrar com uma ação de reingresso, né? Diferente do subsidiário, que um responde primeiro para depois o outro responder. Então, voltando ao exemplo, seria uma ação de cobrança contra 3 devedores solidários e um dos devedores apresentar contestação. A presunção de veracidade não vai se aplicar aos demais, mesmo que esses permaneçam réveus. A outra hipótese é se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, que seria direito não patrimonial ou patrimonial com titularidade atribuída a incapaz, como exemplos, né? É como se fosse, por exemplo, uma ação de anulação de casamento por vício de consentimento. Aí a presunção de veracidade ela não vai se aplicar. Por quê? Porque o direito ao casamento ele é indisponível. Uma terceira hipótese seria se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considere indispensável à prova do ato, né? Como exemplo, a gente pode citar aí uma ação de compra e venda de imóvel se a petição inicial não for acompanhada, por exemplo, da escritura pública, né? Que comprova que demonstra uma compra e venda, e a presunção de veracidade, então, ela não vai se aplicar. E, por fim, se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Como exemplo, a gente pode pensar em uma ação de indenização por danos materiais e o autor alega um valor exorbitante de dano, né? A presunção de... Agora, adentrando em contestação e reconvenção,
A gente, antes de entrar efetivamente no tema, a gente tem que passar por um resuminho para a gente fixar o conteúdo, né? Então, o que a gente viu até aqui? A gente viu que, uma vez tendo um direito infringido, violado ou algo do tipo, isso provoca uma parte, no caso, a parte autora, né, a entrar com uma ação. Então, ela vai protocolar uma petição inicial e vai provocar o Poder Judiciário a sair de sua inércia. Então, o Poder Judiciário vai ser acionado para poder julgar a sua causa. O juiz, recebendo o pedido, ele vai exigir a citação do réu. O réu, se ele não for citado de uma forma correta, na formalidade exigida por lei, ele pode exigir, ele, o réu, né, pode exigir a anulação da ação. Isso não impede que o autor reingresse nova ação com os mesmos pedidos, uma vez que não foi julgado o mérito. Agora, se o réu, sendo citado de forma correta, ele poderá apresentar uma contestação, ou seja, uma defesa, ou poderá permanecer inerte e, por conseguinte, tornar rével. O juiz poderá pedir que o autor da ação apresente provas, corrija dados da inicial, e o autor poderá, em tempo determinado por lei e no decorrer do processo, que ainda não entrou na segunda fase, reformular os pedidos da seguinte forma. Ou ele pode, no caso, se o réu ainda não foi citado a qualquer tempo, ou, se o réu foi citado, ele pode reformular os pedidos com a autorização do réu. Havendo revelia, o juiz pode considerar as alegações da inicial como sendo verdadeiras. Ou também pode, havendo revelia, o juiz pedir comprovações, laudos, documentos que atestem as veracidades dos fatos alegados pelo autor, caso haja necessidade. E o réu, uma vez citado, poderá agir da seguinte forma: ele pode apresentar contestação, pode apresentar contestação e reconvenção, pode também não apresentar contestação, se tornando rével, e apresentar reconvenção. Então, basicamente, até aqui foi isso que a gente viu. Bom, o conceito sobre contestação, o que a gente pode lançar sendo um conceito aqui? Que é o veículo de defesa técnica, regida por dois princípios. O primeiro princípio seria o de concentração de defesa, ou concentração de eventualidade. Esse princípio ele exige defesa de toda a matéria tratada na inicial de uma só vez, ainda que incompatíveis entre si sob pena de preclusão. Ou seja, o momento de defender é no momento da contestação. Se você não o fez e quiser entrar lá na frente, você vai entrar, mas não vai poder fazer os atos da primeira fase. Então, o momento é agora, sob pena de preclusão. Na contestação, o réu juntará as provas que pretende produzir. E o segundo princípio é o princípio da impugnação especificada dos fatos, que tem como propósito de se proibir uma defesa genérica, que atentaria à boa-fé e exige-se que o réu aprofunde-se em sua defesa, impugnando, isso é importante, ponto a ponto, os fatos articulados na petição inicial, sob pena de o fato não impugnado ser considerado como verdadeiro, conforme está previsto lá no artigo 341, no caput do CPC. Então, em resumo, é o mesmo que dizer que a defesa deve ser feita em um só tempo e com riqueza de detalhes sobre cada ponto ou fato alegado pelo autor sob pena de preclusão e de fatos não impugnados serem considerados verdadeiros. Os elementos cruciais da contestação são os elementos preliminares, né, que são os questionamentos que podem levar o processo à extinção, chamada de análise de mérito. Exemplo, falta de jurisdição, você questionar a falta de jurisdição, questionar a ilegitimidade da parte, a incompetência do juízo, né? Você também tem um outro elemento que é a contestação do mérito, que é a argumentação que refute as alegações do autor. Outro elemento importante, mas não necessariamente obrigatório, né, que é a reconvenção. O réu pode apresentar uma nova ação contra o autor na mesma contestação. E a conclusão, né, o réu deve pedir a improcedência da ação do autor e, se for o caso, a procedência da reconvenção. Queria fazer uma pausa aqui, nessa tratativa que a gente está tendo aqui da matéria. Se der tempo, né, se a monitoria não se estender por demais aí, né, e eu conseguir algum tempo,
De repente seria interessante a gente pegar uma ação, né, em que o autor entra com uma ação contra um réu, e depois a gente pegar a defesa desse réu e fazer a análise técnica, né, de como que foi montada a ação, como que foi montada a defesa, e mostrar, né, esses princípios, né, como eles estão sendo aplicados ali na defesa, né, seria interessante. Se eu conseguir tempo, eu vou fazer uma aula sobre isso. Então vamos pedir a Deus, né, para que eu consiga passar um material aí e sobre um tempinho para a gente poder ver isso aí. Prazo. São 15 dias, via de regra, após a citação do réu, conforme está lá previsto no artigo 335. Agora, em procedimentos específicos, como ação de alimentos gravídicos, o prazo é de 5 dias, devido à importância, né? Por exemplo, uma mulher grávida quer levar o pai da criança, né, que ela está gestando, na justiça. Então, o cara não reconhece ali a paternidade, ele diz que não é filho dele e tal, então o juiz pode pedir para que seja mais célere, né, a questão do prazo, porque nós estamos falando de alimentação, estamos falando de controle da natalidade, né, todo aquele processo que uma mulher gestante precisa passar. Então, existem, né, certas exceções, né, na questão do prazo. Agora, se tratando de litisconsórcio, ou seja, quando tem vários réus, o prazo de defesa, via de regra, é o mesmo para todos os réus. Se a ação iniciar com uma audiência de conciliação frustrada, o prazo conta a partir da data dessa audiência. Agora, se a ação iniciar com citação direta para contestação, o prazo conta a partir da data de citação. E aí nós temos uma exceção. Se os réus não quiserem participar da audiência de conciliação e apresentarem petições separadas, o prazo será individual para cada réu. O prazo individual será de 15 dias para cada réu, a partir da data de petição. Agora, existe também a questão do prazo em dobro, que se dará em 30 dias se os réus tiverem advogados diferentes, né? Ou advogados de escritórios diferentes, e se a ação não for em autos eletrônicos, o que hoje é bem difícil de não ter, né? Porque devido à modernidade aí, né, a maioria agora está sendo em autos eletrônicos, né? A exceção que a gente tem do prazo em dobro é se forem apenas 2 réus e um deles apresentar defesa no prazo normal. Aí, nesse caso, o dobro do outro termina. Bom, basicamente, né, para a aula não ficar grande, nós temos aí sobre revelia e contestação. E mais para frente nós vamos tratando de outras fases, né, do processo, e vez ou outra nós vamos ter que voltar, né, na primeira fase, fazer algumas análises, e mais para frente também nós vamos ter que fazer alguns exercícios, né, algumas questões nós vamos analisar aqui para poder fixar melhor o conteúdo. Então até lá, fico te esperando, viu?